Sabe quando a gente lê no Evangelho que Jesus deu a vida e derramou seu próprio sangue por nós? A gente pensa, nossa, que lindo! É um gesto tão bonito, né? Como é que eu posso aplicar essa radicalidade do amor de Deus na minha vida hoje? Pois é, eu tô aqui para dar essa resposta para você. Existe um jeito muito real, seguro e que não exige nenhum superpoder. Nós estamos em pleno Junho Vermelho, o mês dedicado à conscientização sobre a doação de sangue. Se você acha que doar sangue dá medo, que não é seguro, ou se nunca parou para pensar em como é que a fé e a ciência andam de mãos dadas em relação a tudo isso, o episódio de hoje é para você mesmo. Vamos quebrar esse mito do medo, da doação do sangue e o que é que ele tem a ver, sim ou não, com a nossa doutrina católica. Tudo isso em 5 argumentos que eu tenho certeza que você vai adorar, vai entender, vai conhecer. Então, pegue seu fone, prepare aí o seu ouvidinho, abra o seu coração e vem com a gente descobrir como o seu sangue aí pode se tornar uma heroicidade cotidiana, como dizia São João Paulo II. Vem com a gente, você está no podcast Vamos Juntos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Aqui quem fala com você sou eu, Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e com muita alegria acolho você aqui nesse espaço de crescimento, fortalecimento da nossa fé, formação e informação nesse mês tão importante que é o mês de junho. Olha só, gente, você que está vindo pela internet, muito obrigado por escutar a gente, por ser fiel aqui conosco, seja lá no YouTube, seja também no Spotify, na Deezer, em todos os outros canais que você costuma escutar a gente. Você que está aqui na rádio, muito obrigado pela sua audiência, viu? É com muita alegria que a gente recebe vocês e peço também que você aí, que acompanha a programação dessa rádio tão maravilhosa, compartilhe com mais pessoas a notícia de que o podcast Vamos Juntos está aqui semanalmente para informar, para formar, para te fazer crescer na vida de fé, tá bom? Então, obrigado mesmo a todo mundo que nos escuta, que nos acompanha. Meu abraço, meu carinho e peço sempre a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Obrigado mesmo. Olha só, gente, nesse episódio a gente decidiu trazer um tema mais pé no chão. Da semana passada a gente brincou um pouco, né? Falou um pouquinho sobre a questão do esporte, trouxemos a partir de uma forma lúdica, né? Um pouquinho mais de conhecimento sobre os apóstolos, a partir da questão do esporte, do futebol, mas não quero mais tocar nesse assunto de futebol aqui, até porque, né, a gente tá vendo o desempenho dos brasileiros nessa Copa, vamos deixar quieto. Então, minha gente, decidimos tocar nesse tema que é tão importante, que eu falo assim, é muito pé no chão, porque toca muito a realidade de todo mundo que está escutando esse podcast, que é a questão da conscientização sobre a importância da doação de sangue. Esse mês de junho é o mês que o Brasil dedica, né, à conscientização da importância sobre a doação, porque é uma realidade que, como eu falei no início, nos atravessa, toca todo mundo aí tem sangue. Então tem sangue correndo na sua veia aí. E com certeza está faltando na veia de alguém. E aí nesse período de férias, período que a gente está vivendo, né, junho, julho, muita gente sai para festejar, para viajar. E aí o que acontece? Os estoques dos hemocentros, diminuem muito. E aí por isso mesmo que nós cristãos somos convidados a refletir sobre como um gesto simples, que é o de doar sangue, pode transformar a vida de muita gente. Para nós cristãos, doar sangue não é apenas um ato de solidariedade, não. Mas é também uma expressão concreta da caridade ensinada pelo próprio Jesus. Então, como eu falei na introdução,
vamos apresentar 5 argumentos, 5 razões fundamentadas na doutrina católica e também na ciência, que mostram por que a doação de sangue é um ato de amor tão bonito ao próximo. Prepare-se, hein? Eu sei que muita gente aí tem medo de agulha, né? Tem esses trauminhas aí que a mãe ou o papai deixaram de pequeno, né? Vou levar no médico, vai dar injeção, e a gente vai criando esse medinho aí. Mas, minha gente, assim, eu sei que, embora a gente tenha medo, eu acho que a vida de alguém é muito mais importante do que os nossos medos, né? Então, para começar, vou logo dar essa pensata aí para você, né? Qualquer vida é muito maior do que o seu medo, tá? Então, já vai refletindo sobre isso. Bom, primeiro argumento. Doar sangue é viver o mandamento do amor ao próximo. Sim ou não? Lógico. Jesus ensinou, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde é que está isso? Mateus capítulo 7. Brincadeira. Mateus 22, versículo 39. A caridade cristã não está limitada somente aos nossos sentimentos. Ela atravessa também, ela precisa ser impressa nas ações da gente, no nosso concreto ali no dia a dia, e isso vai promovendo a dignidade e a vida do povo. Inclusive, no número 1931 ao 1933, o Catecismo da Igreja Católica, tá lembrado daquele livrinho amarelo que eu falo às vezes nele? Pois é. O Catecismo da Igreja Católica vai afirmar que o respeito à vida humana exige a prática da solidariedade e o serviço aos irmãos. Por isso que doar sangue é uma forma direta de colocar esse mesmo ensinamento em prática, porque ele oferece a alguém a possibilidade de continuar vivendo. Não é não? Então depois você dá uma olhadinha lá, viu? Catecismo da Igreja Católica, do número 1931 até o 1933, você vai encontrar uma fala a respeito não da doação de sangue, mas da forma da gente concretamente agir, né, como bons cristãos. Bom, argumento 2. A Igreja considera a doação de sangue um ato de generosidade moralmente louvável. Bonito, não é não? Pois é, o magistério da Igreja vai reconhecer que a doação de partes do corpo que não comprometam a integridade do doador é um grande gesto de elevada generosidade. Lá no Catecismo, agora sim, vamos ter aspas, número 2296 vai dizer: a doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório e deve ser incentivada como manifestação de solidariedade generosa. Viu? Então a Igreja aprova a doação de órgãos, desde que os riscos para o doador sejam proporcionais ao bem que se quer fazer ao receptor. Como a doação de sangue é regenerativa, ou seja, você doa o sangue e depois esse sangue vai se repor em você mesmo, e também o risco dela é assim, baixíssimo. Eu digo que é baixíssimo por quê? E por que tem risco? Porque vão furar você vai ser invadido, né, de alguma forma, por um corpo estranho lá, que é, no caso, a seringa, a agulhinha lá. Então, querendo ou não, você está sendo invadido por um corpo estranho. E alguém aí já ouviu falar que por algum exame de sangue alguém ficou doente? Não, né? Então, é basicamente a mesma coisa, só que no lugar de tirar uma ampolinha, vai tirar um saquinho de sangue de você. Então, além da doação de sangue ser regenerativa, como eu estava dizendo, ela tem um risco assim mínimo. Então, dentro disso, ela cumpre perfeitamente esse requisito do Catecismo da Igreja Católica, do número 2296, que vai falar do tema da proporcionalidade moral. Tá bom? Embora esse texto que a gente comentou aí, que a gente mencionou, fale especificamente da doação de órgãos, o princípio moral de ajudar o outro, de ser um hábito, de ser um nobre e meritório ato, a gente pode aplicar de maneira ainda mais clara na doação de sangue, porque ela é segura, é temporária, né? Você não fica para sempre sem o sangue que você deu, porque vai ser reposto, não causa perda permanente ao doador. Então, quer dizer, gente, só tem positividades aí.
Diversos, inclusive, pronunciamentos da igreja e de conferências episcopais ao redor do mundo vão fazer também o incentivo à prática da doação de sangue como expressão concreta da caridade cristã. Para nós cristãos, o sangue não é apenas um tecido biológico. Ele é símbolo da própria vida e da alma na tradição bíblica, como a gente vê lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Ao doarmos sangue, estamos doando um pedaço da nossa própria vitalidade. E isso é tão lindo, né? Porque vê só a comparação. Na missa, o próprio Cristo nos dá o seu sangue. Então, doar sangue para quem precisa vai se tornar, assim, uma extensão social do mistério de Cristo, do mistério da Eucaristia. E é uma ação muito linda, né? A gente recebe o corpo e o sangue de Cristo e a gente partilha o nosso próprio sangue também com o próximo. Vai dizer que esse argumento não balançou você. Não? Não será possível. Então vamos para o terceiro argumento. Segura aí. Gente, vocês estão vendo que a coisa vai bem, né? Terceiro argumento, segura aí. A ciência, preste atenção, que agora a gente vai para um campo aqui do qual não domino 100%, porque não sou um cientista, não dedico minha vida à questão científica puramente. Sou, antes de tudo, um padre, mas a ciência demonstra que uma única doação de sangue pode beneficiar não somente uma, mas várias pessoas. Segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, nossa querida OMS, uma única bolsa de sangue pode ser fracionada em diferentes componentes. Hemácia, plasma, plaqueta. Você sabe o que é isso, né? Pois é, eu também. Esses componentes são essenciais, sabe para quê? Para vítimas de acidentes, para pacientes submetidos a cirurgias, para pessoas em tratamento contra câncer, para pacientes com doenças hematológicas, para recém-nascidos em situações críticas. Então, assim, uma única doação pode impactar diretamente a vida de diversas pessoas. Gente, mais uma vez, será que esse argumento não balançou você? Presta atenção. Uma única doação, uma vezinha que você vai lá fazer a sua doação de sangue, você está beneficiando a vida de um monte de gente. Já pensou? Você tem aí algum amigo, alguma amiga que viaja, né, de repente sofreu um acidente, todo mundo vai estar lá desesperado para salvar a vida dessa pessoa lá no hospital, mas aí não tem sangue, gente. Quem sabe, né? A sua doação de sangue não podia ter salvado a vida de tanta gente. Pensa aí. Tem gente que está lá no hospital, criança, eu estou falando isso de jeito para sensibilizar, porque é para sensibilizar mesmo. Tem criança submetida lá, tem criança em um hospital de câncer que precisa de tratamento, tem muita gente com doença que precisa ser feita com sangue, doença hematológica. E quanto mais a gente faz doação de sangue, mais vida a gente vai salvar. Pensa nisso, gente. A ciência demonstra pra gente que não tá perigoso não fazer doação de sangue, tá? Pode doar. Agora vamos pro quarto argumento. Doar sangue é um procedimento seguro e amplamente controlado. Mais um argumento científico, hein? Preste atenção. Uma preocupação comum é se a doação de sangue vai oferecer risco para a gente que está doando. A ciência mostra para a gente que para pessoas que podem fazer doação de sangue, a doação é extremamente segura, tá? Inclusive no Brasil, a coleta vai seguir normas assim rigorosas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, e também do Ministério da Saúde. Todo material utilizado é esterilizado, é descartável, é eliminado então o risco de contaminação durante o processo de doação. Então, pode ser que alguém aí não saiba, né? Mas é assim, viu? Então, uma agulhinha que você usou, o coleguinha não vai usar. Ninguém vai. Ela vai ser descartada, inclusive do jeito correto. Além disso, o organismo da gente, ele repõe naturalmente a parte líquida do sangue, assim, em pouquíssimas horas.
e os demais componentes do sangue em alguns dias ou algumas semanas. Então é só se alimentar direitinho e ter hábito saudável. A prudência, uma das virtudes valorizadas pela nossa tradição cristã, vai convidar a gente a agir de forma responsável. Por isso que a doação de sangue atende plenamente a esse critério da prudência, porque a doação de sangue é realizada dentro dos protocolos científicos muito rigorosos e seguros. Então aí, eu preciso ser prudente, será que é importante eu posso mesmo doar sangue? Meu amor, você chegando lá no hemocentro do seu estado, da sua cidade, pode escrever, você vai ser muito bem recebido e a galera vai com certeza te atender do jeito mais seguro possível. É tudo registrado, então ninguém quer correr risco, né? Tudo certinho. E aí, já está se convencendo, já está buscando aí na internet onde doar sangue? Ainda não? Oxente, pois pode pesquisar, viu? Olha só. 5º argumento, estamos chegando no último argumento para isso, né, da minha pesquisa aqui que eu fiz. Inclusive eu estou trazendo aqui as fontes, né? Lá no site da Anvisa você acha isso, Ministério da Saúde. Eles têm o manual de hemoterapia, e aí isso tudo pode mostrar para você como é que faz para fazer a doação e tudo mais tranquilo, além do Catecismo da Igreja Católica, como eu estou dizendo aqui para vocês. Vamos lá para o último argumento? Presta atenção, prepara o ouvido e o coração. Doar sangue é imitar o próprio Cristo, que entregou seu sangue pela vida da humanidade. No centro da fé cristã está o mistério pascal de Cristo, que derramou seu sangue para a salvação do mundo. Lá no Evangelho de João, a gente escuta uma das frases mais lindas sobre Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E o evangelista ainda nos recorda: nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos doar a vida pelos irmãos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Minha gente, é lógico, doar sangue não é o mesmo que o sacrifício redentor de Jesus Cristo. É claro, né? Vamos guardar aí as devidas proporções. Contudo, doar sangue é um sinal concreto de participação na lógica do amor de Jesus. Porque é oferecer algo de si mesmo, e olha, não tem algo mais próprio de você do que seu sangue, para doação, para a vida de outra pessoa. Ou, como a gente já aprendeu aqui, outras pessoas. A ciência confirma que essa oferta tem efeitos reais e até palpáveis na preservação da vida humana. A fé vai recordar para a gente que cada vida salva possui uma dignidade infinita diante de Deus. Esse gesto de ajudar a salvar a vida é um gesto divino, porque Deus quer que a gente viva. Inclusive, a Evangelium Vitae, de São João Paulo II, vai dizer assim, é uma encíclica, tá? Evangelii Vitae, no número 86, diz assim: entre esses gestos, merece particular apreço a doação de órgãos feito em formas eticamente aceitáveis, para oferecer uma possibilidade de saúde e até de vida a doentes, por vezes já sem esperança. Esta heroicidade cotidiana faz parte do gesto humilde, mas sumamente significativo da doação de sangue. Pronto, entendeu? São João Paulo II traz isso para a gente de maneira muito clara. Então, Palavra de Deus, encíclica, Ministério da Saúde, OMS, tá todo mundo junto dizendo para você uma única coisa: doe sangue. A doação de sangue une fé e razão. A fé ensina a gente a amar concretamente o próximo, não é isso? Não é isso que a gente aprende? Foi uma das primeiras falas minhas aqui. Foi uma das primeiras falas minhas aqui nesse podcast, nesse episódio de hoje. E a ciência, minha gente, vai mostrar pra gente que esse amor de doar sangue salva vidas de uma maneira objetiva. Eu não vou ajudar a salvar a vida dando somente um exemplo.
Eu vou literalmente salvar a vida de alguém doando sangue para essa pessoa. Em um mundo marcado por tantas divisões, tantas guerras, tantas dissidências, tanto ódio, doar sangue é um dos gestos mais simples e eficazes da solidariedade humana. Até porque você vai fazer o bem sem olhar a quem, literalmente. Você não sabe quem vai receber seu sangue. E você vai estar ajudando alguém. Pode estar ajudando uma futura freira, um futuro padre. Pode estar ajudando um futuro político que vai ser bom. Pode estar ajudando um futuro médico. Pode estar ajudando o futuro professor dos seus filhos. Nesse mês de junho, a gente chama de junho vermelho. Nesse mês, considerado junho vermelho, vale a pena a gente perguntar: será que temos possibilidade de ajudar alguém a continuar vivendo? E por que a gente não faz isso? Quem salva uma vida oferece esperança para muitas outras vidas. E supondo que você já está aí assim, totalmente tocado e convencido a partir desses 5 argumentos sobre doação de sangue, que você vai fazer sua doação de sangue, que você quer doar sangue, mas você ainda não sabe como, você ainda não tem todas as informações, primeiro de que tudo, vamos tentar ver aqui quais requisitos básicos para a doação de sangue, tá bom? Então, segundo aqui o site gov.br, fazendo aqui minhas pesquisas, você precisa ter idade entre 16 e 69 anos para fazer doação de sangue. Quem tem menos que 18 anos deve também apresentar o consentimento formal do seu responsável legal. Então, se quem tem a guarda sua é sua avó, então você tem que apresentar um consentimento legal de sua vovó lá, dizendo que você pode fazer a doação de sangue, tá bom? Você mora com seus pais, eles são seus responsáveis legais, apresenta então esse consentimento formal de seus pais que você pode doar sangue, tá bom? Inclusive, você pode até carregar eles, né? Bora pai e mãinha, vamos titia, vamos padrinho, vamos todo mundo fazer a doação de sangue, né? Já é mais gente. Então, ter entre 16 e 69 anos. As pessoas com idade entre 60 e 69 só vão poder doar sangue se já tiverem feito antes dos 60, tá bom? Por quê? Pergunte lá para a enfermeira, eu não sei. A única informação que eu tenho aqui é essa. Não, de verdade, eu tô limitado um pouquinho. Pesquisei um monte, mas eu não consegui encontrar resposta sobre isso. Depois, apresentar documento de identificação com foto emitido por um órgão oficial, que aí pode ser sua carteira de identidade, pode ser sua CNH, carteira de trabalho, pode ser passaporte. Se você não é daqui do Brasil, seu registro nacional de estrangeiro. Pode ser sua reservista também, sua carteira profissional emitida por classe, enfim. Todos esses documentos são aceitos, inclusive documentos digitais, viu? Você que tem aí já seus documentos digitais, tal qual eu, então você não precisa nem levar ele impresso, né? O seu documento lá físico, deixa ele guardado em casa, leva somente o digital, que tá tudo certo. Pesar no mínimo 50 quilos, ufa, ainda bem que eu tô com 51, brincadeira. Então, no mínimo 50 quilos, tá? Os que são mais magrinhos, vamos nos alimentar mais e melhor, tentar fortalecer aí de massa boa para poder doar. Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas antes da doação de sangue. E também deve estar de estômago forrado, alimentado e alimentadinha. Evitar alimentos muito gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso você vá doar após o almoço, você tem que aguardar aí umas 2 horinhas até poder fazer a doação de sangue, tá bom? Bom, foram essas as informações que até então eu tive aqui para fazer a sua doação de sangue. A espiritualidade salesiana fala para a gente ser bons cristãos e honestos cidadãos. E a ideia desse episódio, né, surgiu de uma forma muito interessante, né? Também na nossa reunião de pauta, eu e a Ariana estávamos conversando sobre, e eu acho que é uma temática assim, que cabe muito aqui nesse podcast, e eu ainda
tô pensando como é que em 4 anos eu ainda não falei tanto sobre isso, né? Então, está aqui esse episódio tocando nessa temática. Eu vinha, né, há muitos anos, desde criança, refletindo sobre isso, né, de doar sangue, e eu já tô, né, nesse caminho que eu acho que é importante a gente fazer. Inclusive, eu já falei até em um outro episódio, né, meu tipo sanguíneo, gente, é AB positivo, tá? Que é o mesmo tipo sanguíneo encontrado no Milagre de Lanciano, tá? Então fiquem aí só com essa informação. Bom, falando de sangue, né? Pois é, nesse mês, né, em que falamos do coração de Jesus, que brota sangue e água, a gente lembra da importância do sangue, né? O sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus é libertador dos nossos pecados, nos transforma, nos salva. E o seu sangue, embora não seja o sangue do Santíssimo Redentor, é um sangue que pode salvar a vida também. Só que na perspectiva mais humana. Você pode ajudar uma mãe a continuar amamentando seu filho. Você pode ajudar um filho a continuar vivo, trazendo esperança e alegria para uma família. Então assim, gente, doar sangue é um ato nobre. Vai te dar medo, se você tem medo de agulha, vai. Mas pense nisso. Você tem mais medo de agulha ou você tem mais fé em Deus para ajudar a salvar uma vida? Reflete sobre isso, tá bom? E quero saber depois, deixa aí nos comentários ou então procura a gente lá no Instagram, que é podcast Vamos Juntos, procura a gente lá e comenta depois conosco se você fez sua doação, né? Se você criou coragem a partir desse episódio para fazer isso, tá bom? Conto com a sua ajuda, milhares de pessoas estão contando com você também e tenho certeza que lá do céu Jesus vai estar muito orgulhoso de ver um filho tão bom fazendo coisas tão boas como doar sangue, tá bom? Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito maravilhosa e que no seu coração toque aí o desejo de fazer o bem ainda mais por tantas pessoas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos então num próximo episódio. Com a sua doação de sangue você vai continuar ajudando muito mais pessoas. E aí, vamos juntos?